Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e nós contamos com a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha só, o que eu quero trazer para nós está lá no Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Mas nós vamos iniciar no 26, versículo 1. Presta atenção aqui comigo. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Irmão, presta bem atenção. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Uma fome arretada. Estava acontecendo uma fome. O negócio estava feio, a coisa estava complicada. E aquela fome, aquela coisa toda acontecendo, querido. Aonde ele foi? E havia fome naquela terra, nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Ó, presta bem atenção. Qual foi a estratégia humana do Isaque? Qual foi a estratégia humana? Ir para a terra dos filisteus, em Gerar. Ó, da primeira terra, Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu, olha só, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Olha só, versículo 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu pai Abraão. Tenho jurado a Abraão, teu pai. Presta atenção. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Tudo que nós vamos fazer está nas mãos do Senhor. Tudo que você vai fazer, cada situação, cada condição está na mão de Deus. Presta atenção. Estava tendo fome. Aonde que tinha comida? Lá no Egito. Para onde que o Isaac queria ir? Lá para o Egito. Deus falou para ele: ó, não vai não, fica quietinho aí. Fica aí, não vai para o Egito não. Irmão, presta bem atenção. Ele tinha as estratégias humanas para fazer as coisas. Eu e você temos as estratégias humanas para fazer as coisas. Só que eu preciso entender que tem um Deus que está cuidando da nossa vida. Então, no versículo 12, vai falar assim, ó. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porquanto o Senhor o abençoava. Presta bem atenção, cabecinha. Não vai para onde Deus não mandou você ir. Presta atenção. Você está seguindo um plano, não está? Você está seguindo um projeto. As coisas estão acontecendo. E, obviamente, que você tem o seu plano e o seu projeto, não tem? Você não tem um plano? Você não tem um projeto para fazer as coisas? Tem, não tem? Aí no meio do caminho Deus fala: filho, não vai para o Egito não. Fica na terra que eu te disser, que assim como eu fui com Abraão, eu vou ser com você. Eu vou te abençoar, as coisas vão acontecer na sua vida de maneira extraordinária. O que ele fez? Ficou lá em Gerar. Mas estava fome, estava crise, querido. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Tem outras versões que vai falar cêntuplo, 100 por 1, querido. Põe uma coisa na tua cabeça, deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Deus é bondoso, o Senhor é misericordioso, está tudo nas mãos de Deus. Não entra na onda do diabo, do inferno, não.
Não entra na onda do Satanás, não, vai lá para o Egito. Não vai para o Egito, querido. Fica na onde Deus te mandar você ficar, em nome de Jesus. Ah, mas eu vou, não, agora cismei, vou, não vai para lá porque vai dar ruim. O que que é isso? Você está seguindo o seu plano, você está seguindo o seu projeto, as coisas estão acontecendo, e aí daqui a pouco você fala, não, vou para tal lugar, meu, está acontecendo tal coisa, eu vou pular de cá, porque se der ruim, né? Irmão, o que que eu preciso entender? Confia na bondade e na misericórdia de Deus, confia no que Deus está te dizendo em nome de Jesus. Ó, fica aí nessa terra, a bênção não está, a bênção não está no lugar. Presta bem atenção. Tem lugar que geograficamente passa por desafios diferentes de outros, não é verdade? Você concorda comigo? Você concorda comigo que tem país que vive sendo ajudado por outros países consecutivamente? Não tem um país aí que passa necessidade de comida e muita gente envia comida para lá? Não tem país que tem gente que está sendo escravo? Então tem esse negócio também. Mas o que que eu preciso entender? Que a partir do momento que eu tenho a direção de Deus, eu vou seguir a direção de Deus. A bênção de Deus vai acontecer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos viver o cuidado e a misericórdia do Senhor diante de cada situação. Então, viva o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor em cada situação. Ô Isaac, não vai lá para o Egito, não. Fica aí na terra que eu te disser. Aí ele falou: fica nessa terra que eu vou te abençoar. Irmão, estava uma seca, ninguém estava colhendo nada. Ele colheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. A bênção está com Deus, em nome de Jesus. Ó, Deus vai dar direção. Filho, sai daí, não fica nesse lugar não, vai para tal lugar. Lembra do Elias? Ou, perdão, do Eliseu? O Elias também. Mas lembra do Elias, da parte do Elias? Ó, o Elias, fica aí que eu vou mandar o corvo te levar comida. Deus mandou parar a chuva, parou a chuva, Elias orou, aí parou de chover, aquela coisa toda, sem chover, sem nada, e as coisas acontecendo. O que que ele falou? Ó, vai lá para a casa da viúva que eu vou te sustentar. Por quê? Porque a bênção estava na mão de Deus. Ele mandou sair do lugar que secou lá o ribeiro, não secou? Ele não bebia água lá do ribeiro e o corvo trazia comida para ele, pão e carne? Por quê? Porque a bênção está na mão de Deus. Ah, mas você vê toda vez, todo dia, alguém sendo alimentado por corvo? Não, eu não vejo. Aconteceu essa vez. Mas eu creio que Deus é poderoso para trazer o suprimento para a nossa vida, porque a nossa bênção está com Deus. O que eu preciso está com o Senhor. O meu milagre, a minha bênção está com Deus. Então, confia na graça e na bondade de Deus em nome de Jesus. Diante de cada situação, vamos fazer o quê? Confiar em Deus. Olha só, presta atenção. Confia no que Deus está te falando, naquilo que Ele está te direcionando. Está indo. Está tendo impedimento, cuidado, não vai. Deus quer te abençoar em outro lugar, em outra situação. Às vezes você já está no lugar que você precisa ser, que você vai ser abençoado e você está quietinho aí, fica aí quietinho. Olha só, presta atenção. 2 Reis 3, versículo 11. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? O que está acontecendo? O rei diz, eu vou ler aqui, vai, vamos lá, no 12. E disse Josafá, por ele, então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, o rei Josafá, né? E o rei de Edom desceram a ter com ele. Irmão, presta bem atenção. Quem era o homem de Deus aqui? Era o Josafá. Era um homem cheio da presença do Senhor. Era um rei, né? Um rei cheio da presença do Senhor, temente a Deus. O que que ele fez? Ó, o que está acontecendo? Primeiro, tinha uma necessidade, que nem a do Isaac. Só que aqui estava com falta de água. Eles foram lá arrumar guerra lá, né, com os moabitas, e aí faltou água, não tinha água. O que que o Josafá fez? Opa, peraí,
Vamos perguntar a Deus. Vamos consultar a Deus. Não tem aqui algum profeta que nós possamos consultar a Deus por meio dele? Irmão, consulta a Deus em nome de Jesus. Consulte a Deus. Ah, mas surgiu tal. Consulte a Deus em nome de Jesus. Está surgindo a situação? Está surgindo as coisas? Consulte a Deus. O que Deus vai falar? Aqui, Deus deu uma direção e eles foram abençoados. Consulta a Deus. Isaac, não vai para lá, não. Escuta o que Deus está te falando. Consulta a Deus, que Deus tem livramento. Mesmo na situação adversa, o que nós vamos ver? A bondade e a misericórdia de Deus. Ora, pois, versículo 15. Ora, pois, trazei um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Chama o louvor para o que você está fazendo. Chamou o músico e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e vossos animais. Olha só, irmão, a estratégia de Deus é diferente da minha e da sua. Deus não vê como Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos. Deus vê o que está dentro no coração. Presta atenção. Deus vê o que está lá dentro da situação, querido, querida. Presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. Ele poderia fazer uma cova bem grandona, a gente chama de poço, e encher de água. Vamos supor um poço bem grandão. Poderia fazer? Eu poderia. Eu tive até aqui uma ideia de fazer. Eu não podia fazer um poço bem grandão ou pelo menos bem largo. Não ia dar para fazer muito fundo, mas que ele fosse bem largo, assim, sabe? O que vocês acham? Vocês não acham que é uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia. A gente faz aqui poço, não faz? Não faz um poço bem largo, um poço assim dos 8 metros. De repente, tem lugar que com 8 metros dá água, né? Dependendo do lugar. Não é assim que a gente faz? Eu também achava que essa ideia é boa. Mas a ideia foi tão boa que Deus deu uma estratégia que quando o sol bateu, a água ficou. O chão lá, eles estavam no vale. A água ficou vermelhada por causa do reflexo do sol. E quando os inimigos viram, falou assim: morreram tudo, aquilo lá é sangue. Irmão, confia na direção de Deus. Eu tô vendo o que está aqui na minha frente. Se ele mandou você fazer cova, continua cavando. Se ele mandou fazer cova, continua cavando. O que ele disse? E disse assim do Senhor: fazer nesse vale muitas covas. Obedece a direção de Deus. O que Deus falou? Não vai para o Egito, fica nessa terra aí. Outra coisa que ele falou: continua cavando. Cava aí no lugar que você está. Irmão, confia na bondade de Deus. O que ele vai falar aqui para nós? Porque assim do Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Irmão, em nome de Jesus, confia na estratégia de Deus. Confia no que ele está te falando. Presta bem atenção. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimento, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Irmão, em nome de Jesus, minha irmã, confia na direção de Deus. O que Deus está te direcionando? Diante de cada situação, você vai viver a misericórdia de Deus? Vamos viver a misericórdia e a bondade de Deus. Então, diante de cada situação, vamos ver e viver a misericórdia de Deus. O que Deus está falando? Não vai para o Egito, não. Irmão, escuta o que Deus está te falando. Às vezes a ideia que você está tendo é tomar uma atitude e fazer de um jeito. Mas Deus é poderoso para dar uma direção, para a gente fazer as coisas da maneira que vai dar um resultado melhor e as coisas vão acontecer. Amém? O que eu preciso entender? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aprende com Deus, escuta o que o Espírito Santo de Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia, papai.
Estende as tuas mãos aqui sobre nós, em nome de Jesus, e nos enche da tua presença. Nos enche do teu poder e da tua misericórdia. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada. Abre os nossos ouvidos para escutar a tua direção e tomar, Deus, decisão debaixo daquilo que o Senhor já projetou para nós, em nome de Jesus. Unge-nos com a tua unção, unge-nos com o teu poder e a tua misericórdia. Quebra toda voz do inferno, toda sugestão da carne, toda sugestão do diabo, em nome de Jesus, que abra a nossa mente, Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti nesta hora, visita cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, e opera com o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Vem abençoando, mudando os tempos e as horas, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.